honra, então, de apresentar aqui o nosso amigo, professor Rodolfo Pamplona, que é mestre de todos nós, que já foi mestre, que ajudou na formação de todos nós aqui. Não sei, eu acho que aqui não deve, quem é da área do direito, não tem quem não conheça o professor Rodolfo Pamplona Filho, né? O manual o novo Direito Civil, que é excelente, em parceria com o professor Pablo Stoso, que também é outra pessoa genial. Tem o livro, segunda edição aí do Manual de Processo do Trabalho, também com o Tércio, e tem a Vedete, né, que é esse aí que está aí atrás, eu não estou enxergando ele, Pamplona, que esse aí, eu acho que é a Vedete dos olhos dele. Quem sabe um dia, se o nosso manual vender um vigésimo do que esse aí já vendeu, ficaríamos muito honrados. Professor Yuri, quer falar com... Já posso falar? É que eu sou um menino de... Professor Rodolfo Pamplona. Tá aqui. Também queria fazer os cumprimentos, meu querido, aí pela sua presença, pelo seu honroso aceite de participar aqui do nosso Compliance Day, professor da nossa pós-graduação, que também nos brindou aqui na aula magna que tivemos em Belo Horizonte, um professor que é professor de todos nós, não só de Salvador, não só do Ceará, do Pará, das Gerais ou do Goiás. É do Brasil todo e, na verdade, da América, do mundo ou das galáxias, né? Professor Rodolfo Pamplona é realmente uma pessoa da minha grande admiração e, além de jurista, é também cantor, Kronos in Concert, né, professor? É um poeta, tem vários poemas que são até hoje tão atuais, porque o mundo do trabalho ele acaba ficando em uma espiral que lembra Cazuza, um museu de grandes novidades. E as discussões vão e voltam. Então, seja muito bem-vindo, professor Rodolfo Pamplona. Já concedo a palavra e estamos aqui à disposição. Bem, amigos, bem, amigas, todos aqui nesse momento. Estou aqui com o celular no Zoom, estou com o YouTube aqui vendo também as manifestações do pessoal ao vivo. Quero mandar um abraço para todo mundo que está se manifestando aqui, só para me desincumbir da prova que estou vendo aqui o pessoal aqui. Abraço aí para Gilvanei, para Edna, para aqui Sandra Drão, Ricardo Cruvinel, Carla Pereira, Marcos Saboy, que já está na minha sexta live 24 horas, é verdade, Edna Mendanha, aqui, Evandro Bodrak, estou vendo um monte de gente aqui, Daiane, não vai dar para ler todo mundo, mas quero mandar um grande abraço para todos. E, na verdade, nós estamos nesse seminário, e é uma iniciativa aí que eu preciso parabenizar os colegas Fabrício e Yuri por essa oportunidade de reunir várias pessoas que têm pensado e debatido sobre as inúmeras questões de um corte epistemológico trabalhista, dentro dessas referências. E aí, quando o Yuri disse para eu palestrar, eu disse para ele, Yuri, você quer que eu fale sobre o quê? Aí ele disse, não, você escolhe. Eu digo, não, Yuri, o que você me botar para falar, eu falo, não tem problema nenhum. Né? Aí eu digo, faz uma enquete aí com o pessoal, que eu falo sobre o que o pessoal achar mais interessante. Por quê? Porque, às vezes, isso é bem complexo, porque nós estamos, na verdade, vivendo uma maratona, desde a Lei 13979, especificamente a lei do coronavírus, né? E aí verificamos essa maratona de MPs, com a própria decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre a MP 936, e, ao mesmo tempo, uma maratona de lives ou de debates, né? É literalmente essa minha sexta live nas últimas 24 horas, eu estou... sétima live nas últimas 24 horas, eu estou realmente num ritmo meio longo, já com olheiras, porque a gente fica isolado, mas apenas presencialmente. Nós estamos efetivamente conectados com o mundo. E aí participar disso, para mim, é um grande prazer, uma grande satisfação, um privilégio que eu não me furto. E aí o que é que eu disse? Olha, a gente vai falar sobre isso aqui numa perspectiva um pouco diferente. Por quê? Porque os aspectos trabalhistas, todos os senhores podem, inclusive, fazer pergunta aí pelo YouTube. Professor Fabrício, professor Yuri já jogam para mim. Estou vendo aqui a professora Jéssica também. Um abraço para ela aqui pelo Zoom. Né? E aí, o que é que eu podia fazer aqui? Eu disse, eu vou falar um pouquinho diferente, num outro lugar de fala meu. Né? Eu sempre brinco, eu sou um homem poliamorista, né? Porque eu casei com o direito civil e o direito de trabalho ao mesmo tempo.
e falar um pouco sobre a teoria contratual. Por quê? Porque isso, de certa forma, é algo que vem sendo ventilado muitas vezes quando analisamos as questões de uma aplicação do 502 e 503, e aí as invocações sobre força maior. Eu vi a palestra do André Dosser também sobre esse ponto, né? As discussões, até mesmo nas observações do professor Humberto, quando ele discute que, na verdade, uma cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos. Então, pode-se discutir uma quebra de nexo causal, né? E isso, na verdade, ajuda, quando a gente tem uma base bem assentada na teoria do negócio jurídico, nós podemos resolver diversas questões das relações trabalhistas de direito material, das relações processuais trabalhistas, aí tentando fazer um link com os meus dois antecessores que eu pude ouvir na integralidade, e pensar também nas relações cíveis como um todo. E aí eu pensei o seguinte, olha, temos aqui vários colegas que estão aqui participando desse seminário, estão aí no YouTube, né, e aí podem se manifestar, e vários que atuam, né, colegas do ponto de vista bacharéis de direito, né, e atuam como advogados na advocacia de empregados e empregadores. E aí, nesse ponto, nós temos que dizer que na sua atividade de advogados, os senhores não vão somente para o justiça do trabalho, potencialmente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento da história do país e do mundo em que é uma quebra de paradigma. Nós não cogitávamos, né, se alguém chegasse em dezembro, naqueles momentos em que a gente assiste lá os especiais de final de ano do Fantástico, qualquer coisa, que alguém viesse com uma profecia apocalíptica que a gente ia ficar trancado em casa, ninguém ia acreditar, essa coisa de maluco, não sei o quê, e estamos vivendo. Nós estamos aprendendo a lidar com um novo mundo. E isso faz com que nós temos que ter bem assentado, dentro da teoria geral do direito e da teoria geral do direito privado, né, os institutos fundamentais para pensar nas relações contratuais como um todo. É claro que, quando nós vamos falar das relações contratuais trabalhistas, e isso eu imagino que todos os meus antecessores e todos aqueles que vão falar depois de mim vão ter cortes epistemológicos ligados à própria noção da relação com o contrato de trabalho. Aí eu disse, olha, talvez para eu ser um pouco diferente, né, talvez eu valha a pena aqui falar com os senhores e com as senhoras especificamente sobre os contratos civis, sobre os contratos empresariais, sobre os contratos consumeristas. Por quê? Porque e depois a gente faz um link para ver na disciplina da nossa relação. Por quê? Porque olha só que coisa sensacional, e eu confesso que eu não consigo esconder uma ironia fina, né, em ver hoje na discussão a importância da tutela jurídica das relações de trabalho. Por quê? Porque depois da reforma trabalhista, da Lei 13.467, né, nós vivemos aí um período que eu vou dizer de ocaso ostracismo da atuação na área trabalhista. Por quê? Porque as pessoas começaram a querer direcionar, olha, não tem, se vale a pena, será que ainda vai ter justiça do trabalho? Será que a gente ainda vai ter uma CLT? E aí, o que é que eu estou vendo nesse último mês? Eu estou vendo que algumas pessoas que diziam que a CLT era superada, anacrônica, fascista, um monte de coisa nesse sentido, querendo aplicar, adivinha o quê? A CLT. No 486 por fato do príncipe, no 502, 503 para a força maior. Ou seja, soa certa uma ironia fina em ver isso, principalmente quando a gente vê o lugar de fala das pessoas que estão mencionando. E isso é interessantíssimo também numa perspectiva que aí eu falo em especial para Yuri e para Fabrício, como nossos coordenadores aí no curso de compliance, né, de como essas palavras têm poder, né? É interessantíssimo ensinarmos essa matéria, ou talvez identificarmos esse momento, não, mil vezes não, como um renascimento do direito do trabalho. Porque falar isso significa dizer que o direito do trabalho morreu, e ele nunca morreu, mas sim de revalorização dessa disciplina jurídica das relações de trabalho. E acho que isso é sensacional, porque mostra, inclusive, dentro desse momento de quase termos uma produção normativa tão abrangente, ainda que seja de MPs, né,
nas relações de trabalho, aí eu digo, olha, isso é tão importante, mas e as outras? Como é que vai? Você, meu amigo, que é advogado de empregado e que, ao ter que eventualmente deduzir uma pretensão, também está ouvindo dele uma possibilidade da discussão da mensalidade da faculdade do filho dele, ou da escola do filho dele, ou do condomínio, ou especificamente da academia de ginástica. Ou você, que é advogado de empresa e que também vai ter que verificar todos os efeitos da disciplina das relações contratuais trabalhistas, está pensando também que o seu cliente está discutindo, olha, o que eu posso fazer agora com a minha locação comercial? Né? Eu tenho lá, eu estou no shopping, o que eu vou fazer? Eu continuo pagando o aluguel ou não? Como é que vai ser essas circunstâncias? E aí a gente tem diversos aspectos, porque quando a gente pensa, e note que nesse é um momento de, eu vou usar a expressão, de desespero de muitas pessoas, porque diz, olha, o contrato é feito para ser cumprido. E eu agora estou propugnando o não cumprimento, parece algo teratológico, e a gente precisa entender bem essa questão para poder explicar a matéria. Então, feita toda essa introdução, que levou um bom tempo, né? Controle, por favor, meu tempo. Estou aqui vendo o Yuri aqui no Zoom, então pode botar as plaquinhas de 10 minutos, 5 minutos. Eu sou um bom menino disciplinado que toma sopas de letrinhas em ordem alfabética. E aí é preciso entender que quando nós falamos sobre o que estamos vivendo hoje, é algo que, como disse, né, é paradigmático no sentido de que nós vamos criar um novo modelo de relações jurídicas. E aí eu tenho sempre lembrado de Lulu Santos e Nelson Mota, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi o dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E aí o que é interessante? Vai possivelmente, né, a menos que a gente sucumba a profecias apocalípticas, né, isso vai passar. É uma situação aparentemente transitória, mas que nós não sabemos por quanto tempo vai durar. E os negócios jurídicos celebrados antes deste advento da pandemia, né, precisam ser cumpridos. O contrato é feito para ser cumprido. E o que é que o direito civil, na teoria tradicional, nos proporciona para isso? É preciso entender que o momento, né, é naturalmente para uma potencial, e eu vou usar essa palavra potencial, se você entender isso ao final, potencial invocação da cláusula rebus sic stantibus, da ideia de onerosidade excessiva, da ideia de teoria da imprevisão. Só que, meus amigos, eu que ensino isso há mais tempo do que eu posso confessar, estou aqui vendo a doutora Jéssica, por exemplo, é provável que eu ensine há mais tempo do que ela tem de idade, tanto que ela é tão novinha aqui, pelo menos no vídeo parece mesmo. E aí, o que é que eu digo nesse sentido? Né? Eu comecei na área do direito no início dos anos 90, né? E dentro da Justiça do Trabalho, em 92 como servidor e 95 como juiz, como professor também nessa época, eu preciso explicar essa teoria da imprevisão numa perspectiva contemporânea. Por quê? Porque qual é a ideia básica, fundamental da teoria da imprevisão? É que uma relação jurídica contratual, um negócio jurídico, tem uma equação econômica que faz com que tenhamos em toda a relação contratual uma cláusula implícita, que é a cláusula rebus sic stantibus. Que cargas d'água é a cláusula rebus sic stantibus? É a cláusula que diz que o contrato deve ser cumprido da forma como se contém, lembre-se do pacta sunt servanda do direito romano, mas enquanto as coisas continuam da mesma forma que ali está pactuado. Se há uma modificação na equação econômica do contrato, é possível rediscutir. E note, olha que coisa interessante, a previsão específica do Código Civil de 2002 é de uma resolução por onerosidade excessiva. Ou seja, a primeira menção, e note a visão meio roots dessa regra, é de extinção da relação contratual pela impossibilidade de cumprimento. Mas nós temos há muito, na doutrina e no Código Civil, a partir de 2002, a ideia de uma conservação.
de um princípio da conservação do negócio jurídico. E essa é uma ideia que é importantíssima para respaldar algo que veio para o Brasil, digamos assim, se disseminou com mais frequência a partir do Código de Defesa do Consumidor, que é a possibilidade de revisão contratual, de rediscussão do contrato. Por quê, amigos? E aí vamos ser práticos. Porque há situações que, efetivamente, nós temos que pensar na resolução, na extinção do contrato. Você tem um contrato de prestação de serviços com uma academia de ginástica. E você não pode, nesse ponto, continuar indo. Se você, muitas vezes, as academias fazem contratos com um pacote de 1 ano, e aí, nessa circunstância, eu não vou poder mais, a ideia de extinção. Agora, não, eu pretendo voltar alguma coisa assim, aí a gente já entra na ideia de conservação do contrato com a rediscussão da sua base. E é dentro dessa linha que a gente precisa compreender a matéria. Por quê? Porque, de fato, pensar em um respaldo normativo para a rediscussão é muito fácil. Como, Pamplona? Sim, pensar no respaldo normativo para a possibilidade de discussão é muito fácil. O problema é aplicar isso na prática. Por quê? Porque nós, às vezes, aprendemos direito, e eu digo isso ensinando há 25 anos, basicamente, né, que as pessoas acabam querendo aprender no direito como se estivesse em defesa da arte das trevas de Hogwarts, né? Querendo uma palavra mágica que resolva o problema. Se lá o professor Snape ensina cruciatus specto patronum, as pessoas querem que diga invocação da cláusula rebus sic stantibus já reduz o 10, 20, 30%. Não. Aí é uma bobagem. E é preciso compreender que, na verdade, isto é uma mudança paradigmática também para a condição do profissional do direito, em especial do advogado. E o advogado assume aqui um protagonismo que ele nunca deve abrir mão. Por quê? Porque a verdade é essa, e me permita usar essas expressões até de um coroa, né, entre tantos jovens talentosos como os senhores e as senhoras. Né? Eu ensino direito há muitos anos, e eu vejo e falo isso e critico, e não tenho problema de dizer isso, né, que as pessoas ensinam direito de uma forma equivocada. Nós passamos os currículos da graduação, e isso já tem sido mudado nos últimos anos, mas os currículos da graduação, tradicionalmente, são currículos para a briga. A gente aprende a brigar. A gente aprende a fazer petição inicial, contestação, sentença, recurso, como executar. A gente não tem tido, no passado, porque eu faço a ressalva de que já há uma mudança de mentalidade nos últimos 5 anos, na maior parte das graduações, a ideia de negociar. A gente aprende na graduação a brigar, quando a vida ensina a gente a resolver problema. E essa é uma circunstância. A gente precisa, na verdade, compreender que o papel do advogado aqui é importantíssimo para pensar em práticas colaborativas para a busca de uma determinada solução, para verificar no caso concreto. Eu vou dar até pitaco aqui na exposição desse jovem brilhante, doutor Humberto, colega, professor lá e juiz em Manaus. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente manda incluir o processo em pauta em um determinado acordo que eventualmente não tenha cumprido, não é para abrir mão da cláusula penal ou já dizer que pode pagar quando quiser. Não é isso. Nós temos um negócio jurídico que é para ser cumprido da forma que se contém. Não foi possível cumprir. A melhor forma não é pensar numa arrogância do magistrado e dizer é isso, é aquilo. Não! Isso é muito fácil. Mas isso não resolve o problema. Na verdade, nós temos, e aí, falando com os meus colegas magistrados também, incluir o processo em pauta para negociar tecnicamente aquilo que a gente aprende lá em Civil 2, na graduação. Uma novação. O que é novação? É o estabelecimento de uma relação jurídica obrigacional nova para extinguir a anterior. E aí, sim, uma rediscussão do conteúdo para tentar resolver essas questões. Isso lá para o processo. Mas a lógica é a mesma da relação jurídica de direito material, das relações de consumo, das relações de direito material civil, das relações empresariais. Por quê? Porque nessa circunstância, a habilidade
da negociação do advogado é que vai ser essencial. Por quê? Porque aí eu tenho que falar da legislata e da legiferenda. Todo mundo tem noção do projeto de lei do Senado, né, 1179, né, que foi apresentado pelo senador mineiro Antônio Anastasia. Esse projeto ele está em andamento no Congresso Nacional, a passos largos, e ele traz alguns pontos muito importantes para essas relações contratuais. Quais são? A vigência da Lei de Proteção de Dados é adiada, suspende prazos de prescrição, impede contagem de tempo de uso capião, delimita os efeitos jurídicos da pandemia a partir de 20 de março, né? Impede o uso do CDC nas relações entre empresas, restringe até 30 de outubro de 2020 o direito de devolução das mercadorias em delivery após 7 dias, em razão de dificuldades logísticas, permite assembleias de empresas, condomínios e outras pessoas jurídicas, o que vem também na MP 346, né? A restringir o acesso a condomínios, dar poderes a síndicos para maior controle, prisões por dívida alimentícia. Eu vou fazer uma live com Maria Berenice Dias sobre isso nessa semana, especificamente dessa questão, digamos assim, da questão da prestação de alimentos e a questão da prisão civil, entre algumas outras práticas anticoncorrenciais. Só que lá no início havia dispositivo que impedia, beleza, a execução de ordem de despejo nas locuções prediais urbanas até 31 de dezembro. Isso foi retirado. Por quê? Porque o campo das locações urbanas é muito mais grave e muito mais dramático por se envolver um direito à habitação. Mas as locações empresariais, as locações comerciais, essas têm, na verdade, no rigor da ponta da norma, da ponta da faca, uma proteção ainda maior, porque não é somente do exercício da atividade, mas da agregação de valor pelo fundo de comércio. Então, nós temos aí várias questões. O meu amigo Tartucci, que é professor também lá na minha pós, lá no SES, Direito Contratual, ele diz, olha, ele critica muito o projeto por não indicar um percentual de redução. Mas isso, sinceramente, é uma bobagem. Por quê? Porque ao se fazer uma indicação de um percentual, faz com que, de repente, numa canetada, nós modifiquemos a autonomia da vontade, que não pode ser desprezada, inclusive no campo das relações coletivas e individuais de trabalho. Então, o que é que eu estou exortando já nesse arremate dos 5 minutos? Né? De dizer que, se nós estamos vivendo problemas seríssimos do ponto de vista o pessoal pediu para dar o número do projeto de lei novamente, 1179, né? 1179. Daqui a pouco eu vou digitar depois aqui, quando eu sair ao vivo, que aí eu estava aqui falando para o celular. Então, 1179, senador Antônio Anastasia. Se nós estamos vendo tanta essa polêmica no campo das relações civis, empresariais e consumeristas, né, podemos ver o quanto isso também vai implicar para nós na relação de trabalho. E por isso, meus amigos, cumprindo rigorosamente o tempo, eu quero me colocar à disposição dos senhores e das senhoras para eventuais perguntas. Quero dizer da minha satisfação de participar, né? Eu sou aqui o decano, eu sou o coroa no meio de jovens talentos. E quero dizer que, para mim, é uma grande satisfação estar tão bem acompanhado e participar de todo tipo de evento que os senhores e as senhoras venham organizar. Deus abençoe. Devolvo a palavra para os nossos moderadores, Yuri e Fabrício. Muito obrigado, professor Pamplona. Eu fiz um Papeando com Pamplona que foi divulgado recentemente. Aliás, quem não assistiu o Papeando com Pamplona, por favor, faça, porque é um contributo à humanidade. Nós temos ali uma atividade muito informativa, muito conteúdo, de uma maneira leve e descontraída. Então, não deixem de conferir episódios incríveis, ministros do Supremo, ministros do TST, grandes figuras não só do direito do trabalho, mas de todo o direito, um conteúdo incrível, gratuito, disponível, presente do Pamps para você, para todo brasileiro, para todo mundo. E já tive a oportunidade até de falar, né, como ele, falei lá no episódio, como ele é uma pessoa folclórica. Acho que esse é um termo que define bem o que o Pamplona é. E ele falou uma coisa
que encaixa perfeitamente com o nosso projeto pedagógico. Nós somos ensinados para o conflito, nós somos ensinados para a belicosidade, para o contencioso. E é isso que nós pretendemos trabalhar com um enfoque diferente com o compliance. É a prevenção, é detectar, remediar, prevenir, evitar que se venha a ter passivos. E aí, Pamplona, eu até faço, enquanto agente público, a meia-culpa de que a estruturação do nosso Estado ela também não é a mais ideal. Nós temos cerca de 4.000 cargos de juízes do trabalho para atuar no repressivo, mas nós temos pouco mais de 2.000 cargos de auditores fiscais do trabalho. Então, tem também aqui uma certa distorção até na estruturação do Estado, na estruturação das universidades, e o compliance ele passa a vir como uma exigência do Estado, exigência do mercado internacional, para quem sabe mudar essa cultura, né? Nós podemos ter essa mudança. E o Pamplona falou outra coisa muito importante, né? Tudo que ele fala é importante, mas estou fazendo os destaques da revalorização. Concordo muito com isso. É um momento de revalorização, é um momento de reflexão para que possamos, às vezes, até nós mesmos mudar hábitos, mudar posturas, realinhar projetos. E, às vezes, pisar no freio, meus amigos, é também andar para frente. Até para que a gente possa refletir. Tem um outro poeta, amigo meu, Pamplona, Braulio Bessa, conterrâneo, torcedor do meu querido Fortaleza, com todo respeito ao Ceará, mas o Fortaleza das cores do seu Bahia também, BBMP, Bora Bahia, minha poesia, com todo respeito aos torcedores do Vitória, mas nós temos o Braulio Bessa, ele fala assim, que pisar no freio também é andar para frente. Ele cita a situação da lagarta. Ele fala, a lagarta, ela rasteja, mas ela rasteja para evoluir. E ela, de repente, vira borboleta e sai batendo asas por aí. Então, é um momento disso mesmo, é um momento de redefinir algumas situações para que possamos crescer. Perfeito. Eu quero agradecer, não sei se o Fabrício vai falar antes ou eu posso falar. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, a oportunidade de estar com cada um. Estou à disposição, adorei. O Braulio Bessa é um poeta de uma nova geração e tem cada dia mais encantador. Eu sigo também no Instagram. Aproveito e peço para cada um de vocês, siga aí do professor Yuri Pinheiro, siga o professor Fabrício Lima, siga todos os professores que estão participando desse evento e também este velhinho que está nos ajudando, né? R Pamplona Filho é o meu Instagram. E, em especial, para você que está nos vendo agora aí no YouTube, daqui a pouco eu vou teclar aí com vocês, mas sigam meus 2 canais no YouTube. Eu fiz realmente 2. Um é o canal Pamplona, que eu publico só o conteúdo exclusivo, e o canal Papeando com Pamplona, que é aquele compartilhado com outras mídias. Então, e lá no canal Papeando você vai ver todos os episódios, inclusive esse que Yuri fez. Yuri é um talento de uma nova geração, né? Eu já entrevistei outros novos talentos, né? Danilo Gaspar, Ariana Linhares, entre outros. Eu estou me sentindo tão bem com tantos jovens aqui. Eu quero, à medida possível que a situação se normalizar, poder fazer episódios do Papeando com cada um desses jovens professores, né? O Fabrício, a doutora Jéssica, a doutora Elisa, o doutor Humberto, André, tanta gente boa que está aqui participando. Para mim é um prazer, né? Eu e Luciano somos os velhinhos do grupo, né? Mas somos alive and kicking. Então estamos lutando junto com vocês, porque aí eu aprendo. Eu te quero também mandar Alô, alô, alô. Alô, sumiu, voltei. Alô, estão me ouvindo? Tô bem. Então, uma mensagem final para vocês que estão batalhando o seu espaço, construindo um novo espaço. Eu fui juiz com 23 anos, né? E hoje eu estou chegando aos 48, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas quando eu era muito novo, né, com 25, 26 anos, eu fiz um livro junto com o Rodrigues Pinto, né, em homenagem ao professor Zezé Catarino, né, ainda em vida, né, e fomos lá levar o livro para ele. E ele disse, eu era um jovem de 20 e poucos anos, Zezé já tinha perto de 80 na época, Rodrigues Pinto tinha
cerca de 60 na época, e ele falou para mim uma coisa que eu recebi no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse: Pamplona, estou te vendo um jovem batalhando o seu espaço, construindo a sua própria visão do mundo, a sua própria postura, o seu próprio jeito irreverente ou diferente de ministrar. E aprenda uma coisa, Pamplona, porque você é jovem, mas em algum momento, se vida lhe permitir, você chegará na minha idade. E as pessoas, no nosso meio jurídico, são pessoas muito arrogantes e com uma dificuldade muito grande de ceder espaço, de achar que os jovens que vêm para nos excluir ou substituir. E isso é típico de gente insegura, que deve ter algum problema psicológico ou de outra natureza. Na verdade, Pamplona, eu estou muito feliz em receber esse livro que você e Rodrigues Pinto estão me dedicando. Por quê? Porque eu sou de uma geração bem mais antiga, que fundou, que construiu o direito do trabalho. Rodrigues Pinto é de uma geração que consolidou o direito do trabalho. E você é de uma nova geração que está aplicando o direito do trabalho. E nós não somos, nem nunca fomos, nem nunca seremos concorrentes. É preciso entender que nós não estamos correndo ou correndo um com o outro. Nós estamos numa corrida de revezamento, em que cada um está correndo e passando o bastão para novos talentos. Zezé passou o bastão para Rodrigues Pinto passou o bastão para mim, e é com muita honra que eu passo o bastão para todos os senhores, porque nós vamos correr juntos. Deus abençoe. Um beijo a todos. Muito obrigado, professor Pamplona. O dom da palavra, né, sempre nos presenteia com lições que a gente leva para toda a vida, né? Assistindo uma live essa semana do professor Pamplona, ele disse algo que é uma meta de vida para muitos e deve ser, né? Quem não vive para servir não serve para viver, né? E eu acho que a gente tem que pensar dessa forma assim. Eu acho que com a solidariedade, com reconhecimento, e a gente agradece esse apoio, né? Eu confesso que nunca na minha vida eu teria pretensão de um dia estar aqui e ao lado do professor Pamplona, que sempre me motivou, né, e sempre me cativou. Não tenho muito o que dizer. Eu sou um fã incondicional, e isso é muito legal, muito importante. Às vezes a gente fica... Essa noite eu não dormi, para ter uma ideia, né? A emoção e a responsabilidade, então, é algo que é cativante. O pessoal que está nos assistindo, é uma questão interessante. Não existe limites, né? Os limites, quem impõe somos nós mesmos. Então, não tem limite. O que a gente quiser, que a gente lutar, a gente batalhar, um dia a gente consegue. E o estudo, eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizer que se arrependeu de estudar. Então, é uma lição que a gente tem para a vida. Minha mãe, graças a Deus, sempre me incentivou com pouco estudo que ela tinha. Meu pai era mecânico e conseguiu me formar, né? Fiz a Universidade de São Paulo. Hoje estou tentando trilhar o mestrado, estou como aluno especial lá, e tenho a honra de estar aqui falando ao lado de uma das maiores autoridades do direito do trabalho no Brasil. Muito obrigado, professor Pamplona. Agradeço imensamente, agradeço a todos. O pessoal aqui do YouTube fala: não, deixa o Pamplona falando aí até o fim do dia. Mas a gente tem que prestigiar os outros colegas também, né? Muito obrigado mesmo. Parabéns, mais uma vez. É importantíssimo que todos possam falar, porque a grande lição é aprender a ouvir. E, nesse ponto, a função do jurista é exortar a dialética. A gente conseguir ouvir, às vezes, e se a gente discordar entre si, é ótimo, porque a gente vai construir novas sínteses. Com teses e antíteses, a gente faz a nossa síntese e a nossa nova vida. Um beijo a todos e todas.